Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo no nosso podcast SPO. Eu sou o professor Roberto Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Vilma. Legal, sejam todos bem-vindos no nosso podcast. E hoje, especial, trazendo perguntas e respostas dos nossos alunos. Qual é a pergunta que nós temos hoje? Hoje nós temos uma aluna, que o nome dela é Daia. E ela está com um caso para ser resolvido. Vamos lá, o que ela tem para nós? Vamos lá. Ela está com uma cliente. Tem 8 anos. Uma criança. É uma legal. criança. Vamos atender a criança. Isso. Tem 8 anos. E ela vem apresentando quadros alérgicos. Alergia. Tá? Isso, alergia. A pó, gato e outros tipos de alergia. Foi diagnosticada com uma inflamação nos brônquios. Tá? E a mãe, ela está querendo saber se existe alguma forma da reflexologia poder estar ajudando. E a Daia também quer saber isso. A Daia é nossa aluna, Isso, né? a nossa Daia aluna. é nossa aluna do curso MAD, né? Do Isso. módulo avançado das dores emocionais. Daia, primeiro, obrigado a sua pergunta. E vamos dissecar um pouco essa questão da alergia. Então, sempre, pessoal, que vocês estão... detalhe, aproveita e já deixa aquele like legal pra gente aqui. Começa a seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Sempre que a gente fala em alergia, o que é que a gente lembra de alergia? É falta do quê? Então, alergia vem ser falta de aceitação de alguma coisa que está acontecendo que você não está aceitando. Então, pode ser uma falta de aceitação. Mas mas professor, falta, que aceitação que é essa? Então, dentro da estrutura do nosso método SPO, tem algumas regrinhas básicas, né? Que tem o tal do estudar o cliente, né? Então, quando a gente estuda o cliente, a gente consegue avançar e obter as respostas. A Daia trouxe alguma coisa a mais? Então, lembrando que estudar o cliente, ela é uma criança de 8 anos. Então, a gente consegue já conversar com essa criança, né? E saber como ela é. Se achar que ela não consegue dar tantas informações necessárias, converse com os pais. Aí uma pergunta que me veio à cabeça, né? Ela sempre teve alergia? Então, isso a Daia não nos passou. Então, ela não estudou o cliente ainda. Então, dentro do estudar o cliente, a gente precisa ter essa informação. Será que ela nasceu alérgica ou essa alergia chegou depois? Tem bastante diferença nisso. Quando essa alergia surgiu, algo estava acontecendo na vida dela ou ao redor da vida dela que fez com que ela adquirisse um sentimento de não aceitação? Aí que tá. Será que foi isso? Será que isso faz sentido? Então a gente está num campo de suposição, tá, pessoal? Então é extremamente importante que você estude o seu cliente, porque a partir do momento que você estuda o cliente, aí tem aquela brincadeirinha que eu faço com as alunas do tá quente, tá frio. Você sabe que brincadeirinha que é essa? Você lembra? Quando você era criança? Você brincou quando você era criança? Eu brinquei, só que eu não lembro muito bem, não. Apesar de não fazer muito tempo, mas eu não lembro muito bem. Então, como aqui é SPO, a gente fica naquela... Eu gosto de trazer coisas do dia a dia pra gente, para que a gente possa estudar o cliente sem aquela tensão. O que é estudar o cliente? É você levar uma pergunta para o cliente e obter um sim ou um não, né? Essa é a brincadeira do tá quente, tá frio. Então pergunta para a mãe da criança, né? A criança sempre teve alergia? Eventualmente a mãe vai falar que não, ou vai falar que sim. Tá vendo? Aí nessa hora eu acabo me barrando sem ter um segundo passo se eu não tenho essa resposta. Por isso que dentro do método SPO, a importância de estar estudando o cliente. Porque a depender da resposta, o tratamento ou o protocolo vai tomar um direcionamento diferente. Exatamente. E aí vamos supor, né, que esta mãe fale, não, ela sempre foi alérgica desde bebê. Então vamos lá entender como foi essa gestação. Tá? Então agora a gente vai lá já na deu essência passinho do ser. Na essência do ser.
E olha que interessante. Isso é tudo uma suposição, porque isso a gente não sabe ainda. Como a gente não tem a resposta do sim ou não, a gente está supondo uma coisa ou supondo outra. Será que a gestação da mãe foi uma gestação tranquila? Pode ter sido, pode não ter sido. E se não foi? Aí a gente corre, não é um risco ou um perigo, mas dentro do método SPO, eu sempre falo para as nossas alunas, viu, Daya? Essa aqui é para você e para todos os alunos, né? Este assunto começou a ficar deveras muito emocional. Será que a questão não está na mãe? O que a mãe passou dentro dos 9 meses, né? Que é o trivial de uma gestação? Será que foi uma gestação normal, né? Sem conturbação, aquela coisa toda? Ou teve coisas que durante a gestação a mãe mesmo não estava aceitando? Isso é um curso, gente, que a gente tem dentro do método SPO, que é a essência do ser. É você estudar o cliente na sua essência. A sua tá? essência. Então, a essência do ser. Vamos supor que esta criança adquiriu esta alergia depois. Então, quando foi? Quando foi. Né? Fatos que ocorreram. Então, tudo estudar o cliente. Isso. Então, vamos supor, né? A gente não quer ficar supondo coisas assim pesadas, mas enfim. Vamos supor que a criança passou um momento difícil nesses 8 anos, né? Quem sabe um trauma, né? Tem tantos traumas que a gente ouve na televisão, as pessoas comentando, isso, aquilo outro, né? Então, tá vendo que a gente precisa de informação? Sem a informação a gente fica, o que eu faço? E aí, aquela coisa, se a gente fica sem informação e a gente não estuda o cliente, o aluno corre um sério risco. Aquele risco de ser um apertador de pé. O risco. Mas o que é ser apertador de pé? Ser um apertador de pé é uma pessoa que faz a massagem lá, tem algum resultado, mas não sabe o todo do resultado que seria possível, ou consegue um resultado pífio, um resultado pequeno, e a pessoa, ela mesma, ela não sabe explicar o porquê do resultado. Simplesmente melhorou, mas não sabe por quê. É porque a questão da Daya também, a nossa aluna, né, a Daya, ela perguntou a respeito de aumentar a imunidade. Mas será que é isso, Daya, que ela está precisando, aumentar essa imunidade? Será que a gente não tem que dar um passinho atrás para entender a profundidade disso, para saber se tem algo aí que a gente tem que tratar? Porque se só aumenta a imunidade, olha como que é a coisa. Se a gente só aumenta a imunidade, que já é fantástico, e que dá para fazer aumentar a imunidade na reflexologia podal, dá para aumentar a imunidade. Mas como a Vilma falou, será que é aumentar a imunidade? Será que a imunidade não está legal? E o que o corpo, que a criança está sentindo, não são eventualmente agressões emocionais? Que afetam a imunidade? Por isso que ela não está conseguindo dar conta. Então, por esta visão, aumentar a imunidade não é o caminho. Poderia ajudar, mas não. Se só aumentar a imunidade, a gente não vai trabalhar o quê? O núcleo da dor. A imunidade, eu digo que é algo a mais a se fazer depois a gente descobrir o porquê dessa alergia. São os passo a passo, né? E aí a gente tem os 5 elementos na medicina tradicional chinesa que podem ajudar bastante depois de fazer o estudo do cliente. Porque com os 5 elementos a gente faz a harmonização dos 5 elementos. Então aqui, nesta breve lição que eu estou deixando para vocês, eu e a professora Vilma aqui estamos deixando para vocês, primeiro, estudar o cliente, imprescindível para você saber que rumo tomar com o seu cliente. Cuidado com os assuntos levantados, porque podem aflorar coisas que estão ali guardadas às 7 chaves. Para você avançar em todo esse histórico que a gente deixou aqui para você, é necessário ter conquistado a confiança do cliente.
Isso não é na primeira sessão que você vai sair perguntando coisas emocionais. Então aí vocês vão me perguntar, nossa, mas então eu não posso atender essa cliente? Pode. Primeira sessão, faça o protocolo geral. O que vai acontecer nesse protocolo geral? Você vai trabalhar todos os órgãos, todas as vísceras, todos os pontos. Essa cliente vai ver que é uma coisa boa, que ela vai se sentir melhor. E ela vai adquirir, sabe o quê? Que precisa muito? Confiança. Confiança no seu trabalho. Na segunda sessão, você já vai estar tudo anotadinho. Aí você vai em doses homeopáticas, perguntando coisas para você ir estudando o cliente. E aí criando um protocolo. À medida que as informações vão chegando, aí a gente vai tendo, né, condições de ir elaborando protocolos específicos para aquele momento, para resolver essa questão da não aceitação, né? Que não é pegar, simplesmente aceitar, é compreender eventualmente o que houve, entender que é coisa do passado, trabalhar na massagem nos pés, fazer a harmonização dos 5 elementos, que certamente está todo bagunçado, por isso que a pessoa está com alergia, no caso é uma criança. E aí, com a reflexoterapia, pode tudo isso ajudar. Tá vendo? A gente transitou aqui, principalmente nesse nosso podcast de hoje, a parte emocional. A gente pouco falou da parte física, né? Tá vendo como que é extremamente importante absorver todo o conteúdo emocional. E o conteúdo emocional a gente tem nos nossos cursos, né? Dentro do método SPO, nós temos os cursos, que é o curso MDF, que é o módulo das dores físicas, tem o MAD, que é o módulo avançado das dores emocionais, e temos aí um curso avançado também, o curso de especialização, que é um curso mais avançado do que o próprio avançado. É uma especialização que você vai compreender coisas que eventualmente no MAD você ainda não consegue alcançar, porque você vai precisar de um estudo muito mais aprofundado dos 5 elementos. Muito provavelmente, quando algum protocolo, alguma coisa que você faça, você não obtenha todo aquele resultado que você queira, olha o trovão, uau, escutou? Fantástico, né? Mas é assustador. E aí com os 5 elementos você consegue, os 5 elementos aprofundado na especialização, você consegue ajudar o seu cliente. E a essência do ser, né? E a essência do ser. Que o curso da essência do ser dentro do nosso método SPO, você vai aprender a tratar, a entender as crianças e os adolescentes. Aí lembrando, né, na essência do ser a gente fala sobre autismo, Isso. transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, enfim, tem muita coisa legal dentro do método SPO e no caso o curso A Essência do Ser, que faz parte do método. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso, desse nosso podcast, e fiquem com a gente. Deixe seu comentário, faça você sua pergunta, quem sabe a sua pergunta venha para o nosso próximo podcast. Um grande abraço, segue a gente, compartilha e eu te vejo no próximo podcast. Abraço, tchau, tchau. Um abraço, até mais.